Já inicia a nossa live aqui para a gente falar sobre o fim dos tempos, né? Sobre o dia que vai todo mundo morrer, né? Tá todo mundo preocupado com isso, né? Vamos morrer. Aí quando eu falo assim, porra, se esse cara falar para mim o que é que vai acontecer de acordo com as profecias, como é que eu faço para evitar de morrer no final dos tempos, né? Para evitar a catástrofe. A gente pode até começar um pouco com isso mesmo, né? Vamos pensar assim. Vamos começar então. Tem mais gente entrando ainda aí, mas nós estamos atingindo agora 3,5 milhões de pessoas aqui no Instagram assistindo a nossa live. Ó, já subiu para 4.800.000 pessoas. Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola de Kabbalah Brasil. Eu quero agradecer a presença de vocês nessa nossa nova série de lives sobre a Kabbalah e o fim dos tempos, né? A gente vai falar aqui sobre as profecias cabalísticas para o final dos tempos, o que elas significam, como elas surgiram, porque tudo isso que a gente vai fazer ao longo dessa semana são aulas preparatórias, um material preparatório para que você conheça, comece a entender qual que é a nossa proposta, para a partir do dia 29 a gente iniciar um workshop com 3 aulas sobre esse tema, sobre o tema do fim dos tempos e o que é que os cabalistas previram, o que é que eles falaram, o que é que eles trazem para a gente, o que é que tudo isso significa e como é que a gente pode tentar se virar nesse período final, nessa etapa final, nesse epílogo desses tempos malucos que a gente vem vivendo até agora. Esse material preparatório a gente vai fazer isso até sexta-feira e a gente pretende que no final de semana, a gente acredita que as vagas já vão estar encerradas, então se você quer fazer parte desse workshop, se você quer adquirir esse workshop, corre lá, manda um direct pra gente e a gente te passa as informações e você consegue adquirir isso, que vai ser absolutamente importante e relevante para a sua vida, porque o que é mais significativo de tudo não é só matar a curiosidade para a gente entender o que é que os profetas estavam dizendo, qual é aquela coisa maluca que está escrita em Isaías ou em Jeremias, do que é que eles estão dizendo, mas muito mais do que isso, o que é que isso significa de verdade, que implicação tem na tua vida e como é que você faz para se virar nos 30, o que é que você precisa fazer de verdade para atingir a meta que o Criador traçou para a humanidade, como é que você vai, de alguma forma ou de outra, sobreviver, viver e, acima de tudo, ultrapassar esse período final, esse período de epílogo dos tempos que a gente está vivendo. Saiba, isso já se iniciou, tá bom? Tem até rabino aí, se você procurar na internet, dizendo que o Mashiach já nasceu e já está em Israel. Eles já estão, inclusive, anunciando esse negócio, tá bom? Mas a gente não vai agora aqui tratar sobre essa questão do Mashiach ou do Messias. O que a gente vai fazer na noite de hoje é continuar a nossa conversa de ontem, onde a gente começou a falar sobre o Apocalipse. Né? O termo Apocalipse, como a gente falou na noite de ontem, ele significa revelação. Ele não significa tragédia, não significa desgraça, não significa fim. Ele não significa batalha final. O que ele significa, na verdade, se a gente traduz do grego para o português, é revelação. E aí a gente tinha perguntado, estou fazendo uma retomada do que a gente fez ontem, né, para a gente poder embalar e já emendar no nosso tema de hoje, tá? Mas aí o que a gente tinha visto na noite de ontem? Que quando a gente fez uma pergunta aqui sobre o que é que significava a palavra Apocalipse, o que é que as pessoas esperavam que seria revelado com o Apocalipse, o que a gente viu na noite de ontem é que muita gente estava falando sobre coisas boas, né? Sobre a presença de Deus, sobre eu atingir o mesmo nível de consciência que Cristo, sobre a vinda do Messias
que todos nós seríamos tomaríamos consciência dessa unidade das nossas almas, que a gente ia alcançar um período de bem-aventurança, que o mundo vindouro chegaria, que a nova era se instalaria, que a tecnologia ia avançar e ia ter o fim da pobreza, da miséria, da doença. E foi mais ou menos isso, né? Mas o que a gente estava tratando ontem era que para a gente entrar num período assim, qual teria sido o nosso mérito? Por que Cargas d'Água, de repente, você tem toda a história da humanidade para trás, onde a gente vai... a gente tem uma série de fontes para poder constatar o que foi que aconteceu, desde do tempo das cavernas, né? Desde o surgimento do Homo sapiens, e a história vem se desenrolando de uma maneira regular e progressiva. A gente vai vendo como é que as sociedades evoluíram, como é que passo a passo a gente veio caminhando até chegar onde a gente se encontra agora, e de repente, de uma hora para outra, parece que a coisa dá uma guinada, assim, faz uma curva de 180 graus e parece que tudo vai por água abaixo. E quando a gente pensa que Apocalipse é uma revelação, imaginando que tudo vai por água abaixo, que vai ter essa mudança radical de sentido, a pergunta que eu tinha feito ontem era exatamente por isso, é exatamente nessa direção. Por que você acha que, se realmente houver uma mudança radical na história, uma mudança que nunca houve antes, aquelas coisas assim que a gente vê no History Channel, no Discovery Channel, se a gente acha que os alienígenas vão invadir a Terra, ou para nos conquistar, ou para trazer uma tecnologia que vai curar o mundo, seja lá o que for, se vai ter uma mudança tão radical, por que eu acho que a coisa vai ser boa? Porque, afinal de contas, embora, conforme a gente tinha dito ontem, a palavra Apocalipse não signifique desgraça, luta, guerra, batalha final, fim do mundo, ela significa revelação. Quando você lê o Apocalipse de João, você só vê coisa ruim ali. Quando a gente lê as profecias para o final dos tempos dos outros profetas, como Daniel, por exemplo, a gente também não vê coisa boa ali. Então, se a gente está vendo que não é coisa boa, por que é que a gente acha de verdade que a nova era vai se instalar ou que a gente vai alcançar o nível de consciência de Jesus? Eu estou com esse negócio na cabeça porque eu quero falar sobre isso, mas a gente precisa desenvolver um pouquinho os temas e aí a gente entra nisso de uma maneira mais profunda. Mas o fato é o seguinte: se você acredita que você pode ter uma carreira bem-sucedida, se você acredita que você pode abrir a sua empresa e fazer com que a sua empresa tenha um grande sucesso, de modo que você fique financeiramente confortável e profissionalmente realizado, se você pensa que você é capaz de ter uma relação, um casamento feliz por muitos anos, se você acredita que seus filhos serão pessoas boas no futuro, cidadãos responsáveis, respeitáveis, pessoas de bem, se você crê que de alguma maneira, até o final da sua vida, você vai acreditar que a sua vida valeu a pena ser vivida, quando você pensa nesses resultados que eu acabei de citar aqui, os filhos bem, a sua carreira bem, a sua empresa andando bem, o seu casamento funcionando direito, você consegue conceber que qualquer um desses resultados humanos, qualquer um desses resultados corporais que a gente vê aqui no nosso mundo, podem ser produzidos num passe de mágica? Você acredita de verdade que você vai dormir numa noite e vai acordar na manhã seguinte com todos esses problemas, todas essas áreas da sua vida funcionando direito, simplesmente porque mudou a data, mudou o calendário? Ontem era dia, 17, hoje é dia 18 e começou a funcionar direito. Ontem estava tudo danado, você estava com problema na tua empresa, tinha um monte de cliente seu que está fugindo da sua empresa por conta do coronga aí, do vírus chinês, os seus fornecedores estão com problema para entregar, você também não está comprando muito porque você não tem mais para quem entregar, porque você tomou um monte de calote. Em casa você está tendo um monte de briga lá na sua família, os seus filhos estão com um monte de problema na escola, de repente você dorme e acorda no dia seguinte
com dinheiro no banco que você não sabe de onde veio. Você descobre que essa pandemia era um sonho, era um pesadelo, que tá tudo bem na sua casa, que não tinha briga nenhuma e que tá tudo funcionando. Por que você acha que vai acontecer a coisa dessa forma? Eu quero que você pense comigo de verdade. Por que você acha que isso poderia acontecer dessa maneira? Por que você acredita que de repente os problemas podem ser solucionados? Por que você acredita que de repente um bom resultado pode ser atingido sem que você tenha passado pelo caminho que leva até esse resultado? Por que a gente vai acreditar que ao final da história da humanidade, o que as profecias talvez tragam para a gente é um período de bem-aventurança, onde tudo vai funcionar direito, mas a gente não mudou em absolutamente nada. Entende? Guarda essa questão com você. Eu vou fazer mais uma aqui e depois a gente vai juntar as duas e tudo vai fazer mais sentido. Imagina agora uma outra situação. Imagina que você foi a uma festa. Imagina que é uma festa com pessoas que você conhece, você já conhece os convidados que vão estar nessa festa, você sabe quem é que vai estar presente ali, e que das pessoas divertidas que você conhece, pelo menos 80% delas vão estar nessa festa. Imagina que você foi convidado para uma festa que vai ser daqui a 3 dias, 2 dias, e que todas aquelas pessoas com quem você ri muito estarão lá. Algumas até se conhecem entre si e, por coincidência, a pessoa que organizou essa festa conhece todas as pessoas que você acha engraçada, que você acha que são pessoas divertidas, mesmo que elas não se conhecessem. E quando você olha a lista dos convidados, você fala, uau, vai ser muito legal estar nesse lugar. Por quê? Porque todas as pessoas super divertidas estarão lá, aquelas que você gosta de estar com elas. Você vai estar automaticamente super estimulado para ir a uma festa assim, não é? Pensa um exemplo inverso agora, mas no mesmo sentido. Como é que você acha que deve ser entrar numa masmorra medieval? Imagina uma masmorra medieval, onde tem lá todos os presos, onde um rei muito autoritário lançou ali há muitos anos, onde você vê aquelas pessoas magras, aqueles homens com barba assim até a cintura, amarrados numa corrente, numa parede de pedra. Imagina se você entrar numa masmorra, qual é o clima que você vai encontrar ali? Totalmente diferente do clima da festa, não é? Quem é que faz esse clima da masmorra ou o clima da festa? O que é que acontece? Por que é que quando você vai à festa, você já tem uma previsão antecipada de que vai ser muito divertido, e se realmente tivesse uma festa como essa, provavelmente seria divertido mesmo. E por que é que se você for a uma masmorra, um presídio moderno também? Por que você sabe que lá o clima é pesado? É alguma maldição que paira sobre a masmorra, sobre o presídio? É alguma bendição que paira sobre a festa com pessoas felizes? Ou é simplesmente o resultado, esse ambiente que a gente vai sentir quando entrar nesse lugar, vai ser o resultado da soma das pessoas e dos espíritos que estão ali dentro? Se você vai a uma festa onde tudo é limpo, organizado, onde as pessoas são felizes, onde existe comida em abundância, bebida em abundância, onde as pessoas legais vão estar lá, por que a festa vai ser legal? Não é por conta das paredes do lugar ou por conta das árvores do campo onde a festa vai ser organizada. A festa vai ser legal porque as pessoas que estão lá vão gerar um ambiente geral em volta, né, como se fosse uma espécie de atmosfera, que quando você chegar ali, se a festa já tiver começado, você vai imediatamente sentir como é legal, como é bacana estar naquele lugar. E isso simplesmente por conta das risadas que você está ouvindo, não só da comida que está lá, da estrutura que foi montada, mas mais do que tudo, por conta do espírito coletivo daquelas pessoas que estão compartilhando daquela festa naquele momento. O conjunto daquelas pessoas, né? Se você for um pouco mais esotérico, talvez você vai dizer que existe uma vibração acontecendo ali, que existe uma egrégora ali acontecendo, mas a gente não precisa nem ir por esse caminho, só pensa que é o conjunto daquelas pessoas, das ações normais daquela pessoa, não precisa ser muito místico, pode ser bem pé no chão nessa hora,
Só o conjunto do comportamento daquelas pessoas, tanto na masmorra como na festa, vão criar um ambiente em volta que vai ser favorável a isso ou aquilo. Você vai se sentir bem ou vai se sentir mal. Você vai ter vontade de ficar ali para sempre ou de sair de lá correndo. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? E o que é que as profecias têm a ver com isso? Aonde que entra o final dos tempos? Exatamente nesses exemplos que a gente está dando. A gente acredita que de alguma maneira a gente colaborou para esse mundo, né? Como causa e consequência, para a gente construir essa realidade que a gente está vivendo agora. E é como se, tirando eu e você que está assistindo essa live, a maioria das pessoas fazem muitas coisas erradas e é por isso que a punição do Senhor virá. A gente sabe como a alma do homem está corrupta, a gente sabe como os políticos são sem vergonhas, a gente sabe como existem ditadores por aí, como as pessoas estão maltratando a natureza, como os homens maltratam as mulheres, como as mulheres enganam os homens, como os patrões exploram os empregados, como os empregados são ingratos quando abrem processos na justiça trabalhista para danar o seu patrão, mesmo com um monte de mentira envolvida nisso. A gente sabe que o mundo é absolutamente degradante, que no Alasca tem canadense que pega taco de beisebol para maltratar filhote de foca, e a gente não consegue entender quanta maldade paira no mundo. Mas eu e você não. Eu e você somos pessoas boas, né? Eu estou aqui tentando falar a respeito do final dos tempos, com aquilo que eu aprendi de Kabbalah nos últimos 25 anos, quase 30 anos estudando. Você é uma pessoa que já se investiu muito no esoterismo, já investigou muita coisa, já fez muita caridade, já participou de muita instituição, já foi iniciado numa série de organizações. Nós somos diferentes. Só eu e você. O resto não. Né? A gente aprende, né? Nossos filhos vão para a escola e aprendem nos livros, né, que o homem polui a natureza. Mas o homem é alguma coisa externa. O homem não somos eu e você. Né? E de repente, tirando eu e você, que somos boas pessoas, toda essa humanidade colaborou para a gente criar um clima de calabouço, mas a gente acha que de uma hora para outra, quando Deus resolver botar fogo no circo aqui, a gente acredita que vai virar uma festa. Apesar de que o ambiente todo, do conjunto das pessoas, é um ambiente esquisito. É um ambiente nefasto, é um ambiente escuro, úmido e pernicioso. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo ir até um pouco mais longe, mas antes eu estou indo devagarzinho. Entenda que quando a gente pensa nessa questão do final dos tempos, quando a gente lê, por exemplo, lá atrás, lá no livro de Gênesis que está na Torá, quando veio o dilúvio, por exemplo, né, quando Deus mandou uma chuva por 40 dias e 40 noites por conta da iniquidade do homem, não era por conta da história de que o homem era bom. Mas por que essas coisas são assim? Por que eu acho de verdade que se eu vivo num mundo tão degradado, de repente tudo vai ficar bom? Vai ficar bom, sim. Provavelmente vai, porque nada vai ser feito para o mal. Nada acontece para degradar mais. Não é dessa forma que o Criador age. Mas eu não posso continuar acreditando que eu vou responder para minha mãe e para meu pai, eu vou ser mal criado durante o ano inteiro, vou repetir de ano na escola, vou ser suspenso, muitas vezes quase expulso do colégio, e no final do ano eu vou ganhar um presente bom, vou ganhar uma bicicleta, um videogame, sei lá o quê. O que a gente precisa entender, antes de mais nada, é que seja lá o que for, tudo está sendo visto através dos olhos dos profetas como uma situação que é a externalização, e é daí que vem talvez a ideia de revelação, o que está fora de mim, o que está fora, aquilo que eu percebo na humanidade, a sociedade em que eu vivo, ela nada mais é do que o resultado da soma do caráter e da personalidade de cada um dos seus indivíduos. Então, se a gente quiser realmente caminhar para um futuro positivo, para um futuro feliz, onde Deus vai se revelar, onde o Messias vai chegar, onde vamos descobrir que somos todos um, o que é que eu e você estamos fazendo para isso? Para colaborar para que esse final dos tempos se aproxime mais da festa com pessoas legais do que do calabouço da Idade Média.
Por que é que eu vejo tanta maldade lá fora se eu e você somos pessoas boas? Será que é verdade mesmo? Que só eu e os meus amigos mais chegados, só eu e os meus parentes somos pessoas de caráter e o resto tá tão corrompido assim? Quando a gente fala sobre as revelações que virão, pode começar a imaginar que são revelações da situação de como você é por dentro. Isso vai estar dizendo única e exclusivamente a respeito de você. De você. A gente gosta de imaginar que é uma coisa para a sociedade, que talvez eu esteja incluído, mas quando for uma coisa social, por mais que seja muito abrangente e que vá me envolver, eu tenho aqui comigo uma certa esperança de que eu talvez não faça parte de tudo isso. Talvez seja uma coisa coletiva para essas pessoas, mas diferentes de mim. Né? Se alguém já pensou alguma coisa assim, se você alguma vez já se tomou sendo assaltado por esse tipo de pensamento, para analisar o que é que isso significa. Se isso não é um certo aspecto dentro de você de vingança, sórdido, ácido, aonde lá no fundo, ninguém quer morrer, mas todo mundo gostaria muito que toda essa baderna acabasse. E mais do que isso, muitas vezes a gente pode imaginar que, desejar até, que essa coisa toda acabe com um certo grau de sofrimento e violência para aqueles que a gente acha que são pessoas pérfidas. Só que essa minha sensação de desejar o mal para as outras pessoas, eu não chamo de perfidez, de mal. Eu chamo de justiça, né? Porque eu sou uma pessoa boa e, afinal de contas, eu quero que as pessoas más sucumbam. Entende? Essa ideia que a gente tem de que o Apocalipse pode trazer alguma coisa boa, no final da história, a gente depois vai ver como é que isso vai funcionar, mas o fato é, se o livro que a gente mais conhece aqui no Ocidente, imaginando que grande parte da nossa audiência aqui não seja composto de pessoas com educação judaica ou da religião judaica, se você teve uma educação cristã, ou se você entrou pelas ordens esotéricas, provavelmente o que você mais conhece, se é que já leu de maneira completa, é o livro do Apocalipse de João no final da Bíblia, que é o último livro que tem lá. Você já deve ter visto documentários sobre esse livro, já deve ter visto um monte de coisa na TV falando a respeito. E realmente ele é um livro muito intrigante. E esse livro, que parece ser o mais famoso deles, tem esse nome de revelação. O que é que ele vai revelar em toda essa sociedade com todo esse sofrimento? Ele vai revelar exatamente quem é essa sociedade. Ele vai trazer à tona tudo aquilo que você não está percebendo. Tudo aquilo que a sociedade não percebeu. Isso está representado, talvez, naquele monte de símbolo esquisito que a gente vê ali, que às vezes é muito difícil da gente conseguir traduzir. É muito estranho para a gente. É muito difícil de entender como é que vai ter gafanhoto voando, gafanhoto gigante, como é que os homens procurarão a morte e não a encontrarão, porque afinal de contas, se tiver tão ruim assim, eu posso me suicidar. E está escrito lá que não vai ser possível. Que vai ser tão ruim que a morte vai ser preferível e isso não vai ser viável. Você não vai conseguir nem se suicidar. Entende? O que isso está trazendo para a gente é muito mais uma relação de causa e consequência interna. Uma revelação de quem são as pessoas por dentro. Quando a gente vê, eventualmente, o caos tomar conta de uma determinada sociedade, numa determinada situação, quando a gente vê uma situação de caos, quando você vê, por exemplo, há um tempo atrás, quando a gente viu ali, eu já comentei isso uma vez, no estado do Espírito Santo aqui no Brasil, no momento que tinha greve dos policiais, as pessoas saqueando loja de eletrônico, a pessoa parava um carro, então você vê ali, muitas vezes era uma S10 ou uma Hilux até, as pessoas paravam um carro, saqueavam a loja e colocavam a mercadoria na caçamba da picape. Então não era gente que estava precisando de nada, e como era uma loja de eletrônica, também não era gente que estava passando fome. Se você assistiu, como a gente falou na live passada, se você já conheceu, na Netflix, aquele filme que chama O Poço, se você teve essa oportunidade de assistir O Poço,
Você sabe do que é que eu estou falando. Dependendo de que andar você está ali no poço, você tem um determinado comportamento. Se você muda de andar, mesmo sendo a mesma pessoa, quando você não está mais no mesmo andar, no mesmo pavimento, o seu comportamento já é completamente diferente. Dependendo da situação que você está vivendo na sua vida, você se comporta dessa maneira ou daquela maneira. E a pergunta final é: quem é você? De verdade. Porque se eu dependo da situação, é como se nem mesmo eu soubesse quem eu sou. E o que é que o Apocalipse vai trazer? Aquilo que a Kabbalah diz há muito tempo. Do que é que a gente foi formado. Lembra, quem está fazendo o curso de Gênesis agora, se a gente tiver com alguém aqui na live que está fazendo o nosso curso de Gênesis, vai entender melhor o que a gente está dizendo agora. Mas quando você pega o livro da criação, o livro de Gênesis, logo ali no comecinho, quando você pega ali lá no primeiro capítulo, ali lá no primeiro versículo, a primeira coisa que a gente vai ler é que no princípio era o caos e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, pairava sobre as águas. Que raio de abismo que é esse? Entenda que foi ali que tudo começou. E onde é que isso está? Dentro de você e dentro de mim. Eu quero que vocês fiquem com essa imagem para a gente começar a entender que quando a gente fala sobre as profecias, antes de mais nada, quando a gente fala de revelação, é que esse processo que a gente vai viver no final dos tempos não é simplesmente uma guinada na história, nem para o lado ruim, catastrófico somente, nem para o lado bom somente. E nem para os dois de uma maneira sequencial, onde vai acontecer algumas coisas e depois outra, porque isso não vai fazer muito sentido. Não vai ser muito correto, muito justo, simplesmente acontecer um monte de catástrofe e depois brilhar como ouro novo. Por quê? O que isso vai fazer de diferença? Tá dando para entender? E aí volta também naquela questão que a gente falou na live passada, quando a gente falou sobre o livre-arbítrio. Se Deus não interferiu nessa baderna toda até agora, porque Ele respeita o livre-arbítrio, por que Ele vai resolver interferir de uma hora para outra? Se Ele fizer isso, Ele acabou com o livre-arbítrio da pessoa. Porque se Ele consertar tudo, ou se Ele destruir tudo, em nenhum dos dois casos, o nosso livre-arbítrio tem qualquer efeito. Tá dando para imaginar onde é que essa coisa toda vai? Porque a gente sempre imagina uma coisa como se a gente fosse uma espécie de espectador. Sabe quando você vai ao teatro, as cortinas se abrem, você está sentado ali no ar-condicionado e a peça começa a se desenrolar, mas você não tem nenhuma ação sobre os atores ali, sobre o enredo, sobre o que vai acontecer, quando a luz vai apagar, quando a luz vai acender, quando vai trocar o cenário, em que momento a música toca mais alto, em que momento tudo fica em silêncio. Você simplesmente assiste o que está acontecendo de uma maneira separada, como se você fosse não tivesse conectado com aquilo ali, a não ser pela sua visão e pela sua audição. Mas imagina que você vai ser colocado no meio ali do palco, não porque você vai ser levado de uma maneira aleatória, sem que você possa ter nenhum controle sobre o que está acontecendo, você vai ser inserido num contexto completamente novo, diferente e assustador, e não tem o que fazer. Tudo vai depender do que tem dentro de você, quem é você. Porque é isso que vai ser revelado. O contexto para o qual você vai ser levado não é num palco onde uma peça foi escrita, sem nenhuma conexão com a tua vida. O palco onde você vai ser inserido junto com outros atores de uma maneira rápida e súbita, sem que você se dê conta disso, quando você perceber você já vai estar lá, é o palco do seu coração. O que você vai encontrar lá é aquilo que você sempre foi. A gente vai continuar na live de amanhã. A live de amanhã vai ser extremamente importante. O que eu quero deixar para vocês é que amanhã vai ser mais cedo, porque amanhã vai ser às 19h30. Eu quero dizer para vocês também que muita gente já adquiriu esse workshop com essas 3 lives sobre as profecias. Não perde tempo, porque a gente vai abrir por um período curto, a gente vai só até sexta-feira. Amanhã já é quinta, na sexta-feira provavelmente a última. Talvez a gente faça uma live no final de semana, talvez não, vai depender da minha agenda. E a gente já está com o carrinho aberto, a coisa já está rolando. Se você quer saber do que isso tudo trata, entre em contato com a gente no privado. Se você está no YouTube, entra no nosso canal do Instagram. Se você já está no Instagram, é só mandar um direct para a gente perguntando sobre como vai funcionar esse workshop.
que serão 3 aulas falando sobre as profecias dos cabalistas. 3 aulas falando sobre tudo que eles previram para o final dos tempos, o que é que isso significa e como é que isso impacta dentro de você, de uma maneira que talvez você não tenha imaginado, e isso eu posso garantir a você. Então, não perde tempo, faz a sua inscrição, chama a gente e não esquece, amanhã é mais cedo. Espera um pouquinho que eu estou recebendo um recado aqui. Oi. Isso. Aqui, ó. Tá vendo como é importante? Estou recebendo um recado aqui para não deixar de falar para vocês que o tema de amanhã, onde a gente vai continuar a partir da onde a gente parou hoje, é a última geração. Existe um escrito de um grande cabalista, provavelmente de um dos maiores cabalistas de todos os tempos. Ele escreveu um texto que chama A Última Geração. É óbvio que a gente não vai entrar nesse texto, porque para você entender esse texto, você vai precisar estudar Cabalá durante muito tempo. Mas a gente vai pegar os conceitos elementares desse texto amanhã para trazer isso para vocês, e no workshop aí sim a gente vai poder aprofundar num outro nível que a gente não consegue fazer aqui nas lives, tá ok? Não esquece que esse texto, que já foi escrito há alguns anos, já falava sobre esse período que a gente está vivendo agora, exatamente onde nós estamos, que é chamado o período da última geração. Eu espero vocês amanhã na nossa live. Corre lá, faz sua inscrição e não esquece, volta amanhã que eu vou estar aqui para falar com vocês mais uma vez. Obrigado, boa noite e vamos aproveitar o tempo.